Pai, mais um dia nós te agradecemos. Entramos nessa nova estação. Nos dê condição, Senhor, de renovar a nossa mente e entender que nós devemos buscar novas direções e que possamos, Senhor, obedecer o som da tua voz para seguirmos firmes para o alvo que é Cristo e seguirmos, Senhor, firme na direção que o Senhor tem para nós. Nós buscamos, Senhor, da tua face para entender o que precisamos transitar e como precisamos transitar. Abençoe cada casa aqui presente, cada um dos teus filhos, que representam uma casa, uma família. Nós pedimos que o Senhor venha a conduzir em graça e misericórdia cada um dos teus filhos, que eles sejam abundantemente enriquecidos em toda boa obra, sejam supridos, sejam agraciados e que eles venham a viver o melhor de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Ah, é. Link no Telegram. Tá bom. Deixa eu mandar o link lá. Recapitulando então aquilo que nós estávamos falando ontem. Chegamos na estação do inverno e o inverno então é tempo de buscar uma direção, tempo de buscar um propósito, tempo de buscar ah, ah, um apontamento, seria essa a palavra, né? E esse tempo de buscar esse apontamento, essa direção, esse propósito, ele vem muito recheado, né? Como que eu posso dizer assim? Vou compartilhar daqui a pouco. Ele vem recheado de transições. Ontem eu mencionava isso. Sabe, eu já vi muita gente boa, que foi perdendo todo o seu sentido, perdendo toda a sua unção, perdendo toda a sua, a sua funcionabilidade, não sei se posso dizer isso, à medida que eles transitavam, quer dizer, à medida que eles não transitavam, ou seja, as coisas estavam indo, a, 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 o propósito, o ministério, mas chegava um tempo que eles não faziam essa transição. Eles não conseguiam deixar aquilo de bom que viveu ou não conseguiam deixar aquilo de ruim que viveu. Porque muitas vezes, já falei isso daqui, a gente sempre deixa as coisas ruins. Até que as ruins a gente deixa com mais facilidade, mas as boas não. As boas fica difícil a gente deixar, é mais difícil a gente deixar as coisas boas da nossa vida. Então, uma coisa que deu certo, uma coisa que é, a gente viveu de bom, boas estações, nós não conseguimos entregar ao Senhor. E isso faz com que a gente fique nutrindo uma velha estação, ou seja, é muita força que a gente precisa fazer para nutrir uma velha estação da nossa vida, e isso vai fazer com que haja muita força, e isso faz com que nós não conseguimos depois entrar nas novas estações.
Porque pode ser que aquilo, principalmente no ministério, aquilo que estamos querendo nutrir, não aconteça mais. Vou dar um exemplo, que eu falo e aponto isso aqui sempre. Veja, vivemos um tempo chamado de um avivamento profético, que era muito fácil, parece que o céu estava muito aberto, parece que a gente estava uma unção, né? Então, para receber unção, as coisas se manifestavam, as pessoas caíam e tudo mais, aquela coisa toda, e pá, e pi, e pó. Mas a gente já não vê muito isso mais. E muitas vezes nós queremos nutrir aquela velha estação desse avivamento profético. E esquecemos que agora nós estamos num outro tempo. Não é que isso não aconteça. Mas se a gente fica tentando viver o que a gente viveu em 2005, 2010, né, as canções, aquelas canções que a gente tinha, aquelas canções que a gente fluía, a gente vai gastar muita energia. Porque até mesmo para poder fazer com que as pessoas entrem nisso. Não estou dizendo que não foi bom, ou não estou dizendo que a gente não é para viver mais isso. Mas se a gente fica tentando nutrir um movimento, nós vamos gastar muito tempo e também vamos nos frustrar. Então a gente não transitou. E eu vi daquela época muita gente que ficou parado naquele tempo. E aí foi o exemplo que eu usei do Neustan. Ou seja, a gente vai conduzir e fazer com que aquilo que foi muito bom em uma época, foi a solução de uma época, se torne o ídolo de outra época. Então, olha que interessante. Aquilo que foi a solução de uma época se tornou o ídolo ou a causa de tropeço de outra época. Então, quando eu fluo no momento certo, nós vamos ver uma solução, um mover que é uma solução. Mas quando nós não transitamos e entendemos que o Senhor está fazendo, a nuvem está andando, aquilo vai se tornar o meu ídolo e vai ser a pedra de tropeço para uma outra temporada. Então eu preciso saber transitar. E olhando para a árvore, né, como a gente estava ministrando ontem, e segundo aquilo que a gente foi vendo, né, e segundo a opinião do povo, só quem estava ontem entendeu, da árvore tomando banho de sol na praia, né, perguntamos o que você vê no verão, e o povo falando praia, sol e tudo mais. Então, o que você vai entender dentro da questão de uma árvore, ela é muito enfática nisso. Ou seja, chegou no tempo do outono e inverno, ela precisa estar despida. É necessário estar despida. Porque senão o manter os antigos frutos que ninguém comeu, o manter as antigas folhas, que era o que tornava ela bela, o que tornava ela frondosa, se ela manter isso, vai ser a causa de morte dela. Então ela precisa entender que, usando esse exemplo, né? Quem tirou foto com ela tirou, e quem não tirou, meu irmão, não vai tirar só na próxima primavera. Porque, ó, agora já não é mais tempo. Então, as transições corretas olha só, as transições corretas é a causa ou é essencial para a nossa sobrevivência é, funcional. Senão a gente vai se tornar museu, vai se tornar ídolos, vai se tornar memórias, mas nós não vamos nos tornar ferramentas. Então a gente precisa entender isso. Então entramos no inverno e é tempo de buscar direções. E aqui começa todos os nossos propósitos de novo, começa as nossas dedicações, os nossos jejuns, as nossas renúncias. Bem? E, mais uma vez, pontuando, precisamos estar bem atento com a nossa alma. Bem, a nossa alma sempre tem que estar acompanhando as direções do Senhor, porque uma alma descontrolada, desgovernada, vai fazer com que tenhamos decisões erradas, decisões não assertivas, que vai nos prejudicar no futuro. Então vamos agora, entramos no 10º mês.
como eu sempre gosto de fazer, ver se há referência na Bíblia acerca do que aconteceu. Por que eu gosto de fazer isso? Porque se você parar para pensar, se a Bíblia menciona, e você vai ver que toda vez que a Bíblia menciona um mês, ela, ela trata uma característica. E aquela característica você vai ver que pontua bem do que a gente vai vendo da tribo ou das direções. E por isso que eu gosto de pegar isso daí e ver o que aconteceu. Porque você vai ver se tem 2, 3, 5, 10 fatos que aconteceram no mesmo mês, ele está bem ligado. Parece que acontece sempre praticamente quase a mesma coisa. Então vamos ver o que aconteceu, o que a Bíblia nos fala, né? Acerca disso. Vamos lá. A primeira menção que a gente vai ter que ver em Êxodo em diante vai estar em, em vamos ver se tem menção, né? Tá, Esdra. Abra aí em Esdra. Abra a tua Bíblia no livro de Esdra. Livro de Esdra, no capítulo 10. Veja só, que no livro de Esdra, no capítulo 10, nós vamos ver que Esdra começa, então, a pedir uma renúncia, ou seja, uma, uma dedicação, uma obediência. Então a gente vai ver que no livro de Esdra, no capítulo 10, eles vão despedir as suas mulheres hetéias, lembrando que Israel tinha uma ordem do Senhor de não misturar as suas, a sua raça, assim, a sua linhagem. E eles deveriam ficar entre as tribos. Mas, por causa do exílio, eles começam a fazer o quê? Eles começam a se misturarem, pegar mulher de outras nações e colocar para que eles pudessem, né, então, casar e se misturaram com os povos. E agora há uma ordem de alinhamento, entendendo que nós estamos vendo a mesma situação com dois pontos de vista. Nós vamos ver Neemias, que está reconstruindo a cidade, e nós estamos vendo Esdra, que está reconstruindo o culto, assim dizendo, ou a espiritualidade. A espiritualidade é melhor do que culto. Então ele está reconstruindo a espiritualidade. Neemias, ele está ligado ao físico, à cidade, a governo.
e Esdra ao sacerdócio. Ele está, então, refazendo o sacerdócio. Então, no 10º mês, nós temos uma referência. Na verdade, no 10º mês, nós temos em Esdra, nós vamos ter uma referência daquilo que daquilo que é um apontamento, né? Seria isto, um apontamento aí do 10º mês. Então, nós vamos ler do verso 1, ele vai aparecer lá para o verso 16, mas nós vamos ver para entender aqui o que estava acontecendo. Enquanto Esdra orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-se, pois, essas coisas, e é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e haja. Então Esdra se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo essa palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasabe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa das transgressões dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém, e a todos os que vieram do exílio, que deveriam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltavam do exílio. Então todo homem de Judá e de Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém no dia 20 do mês 9, todo o povo se ajuntou na presença da casa de Deus, tremendo por causa dessas coisas e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdra, o sacerdote, e lhe disse: vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é de segundo o seu agrado, separando-se dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em alta voz: assim seja segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e sendo tempo de grande chuva, não podemos estar aqui de fora. E não é isso a obra de um dia ou 2, pois somos muitos e os que transgredimos nessas coisas. Ora, que nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venha a eles em tempo determinado todos os que em nossa cidade casaram com mulheres estrangeiras e com estes os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por essas coisas. No entanto, Jonatas, filho de Azael, o Gezeia, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a essas coisas. E Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim os fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdra, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeça de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no primeiro dia do 10º mês para inquirir nessas coisas, e o concluíram no dia 1º
do primeiro mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se diante dos filhos do sacerdote essas coisas, que casaram com mulheres estrangeiras dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e dos seus irmãos. E aqui ele vai falar o nome, então, de cada um. Então, veja só. Olha que interessante. Olha um ponto aqui interessante. Eles começam no primeiro dia do 10º mês e termina no primeiro dia do primeiro mês. Olha o apontamento do inverno. O que eles estavam fazendo? Buscando direção e buscando acertar o tempo do inverno. Eles buscaram acertar as suas decisões com as decisões que eram da palavra do Senhor. Eles entenderam aonde estavam errando. E eles, então, pegaram esses 3 meses, ou seja, essa estação, e começaram, então, a buscar a direção para obedecer. Então, aqui, mais uma vez, provando, né, biblicamente aqui, esse tempo de ajuste. O que é esse tempo do inverno? É o tempo de ajuste. Já que eu não estou em um tempo de avanço, mas é um tempo de olhar para dentro agora. É um tempo de purificar. Esdras 10. O tempo de purificar, o tempo de olhar para dentro aquilo que não está de acordo com a palavra. O que não está de acordo com a palavra de Deus? O que não está de acordo com aquilo que Deus está apontando? O que não está de acordo com o que o Senhor está nos pedindo? O que não está de acordo com aquilo que o Senhor está direcionando com a sua palavra? Veja, irmãos, imagine se fosse hoje. O que falaríamos ou o que faríamos? Entende aqui que era a destruição de famílias? Se a gente parar para pensar, né, os caras já estavam casados, era 70 anos no exílio, não sabemos quanto tempo esse povo estava juntado com essas eteias ou com esses povos dessas nações. E uma voz clara dizendo: ajuste, ajuste o que nós estamos, ajuste a tua vida. Então, o que eu quero colocar aqui? Não quero dizer, irmão, saia separando, divorciando. Não, não, essa não é a palavra. A palavra é aquilo que é bom para você. Lembre-se, nós vamos pegar a palavra de sexta-feira. Querido, para de transferir culpa e começa a olhar para dentro de você aquilo que você mantém, que até mesmo algo que é muito bom para você, algo que até mesmo te satisfaça, mas isso, se é contra a palavra, mesmo que seja prazeroso e te faz bem, não vai fazer bem para a tua alma e nem para o teu espírito. Então esse é o tempo onde eu tenho que analisar. 10º mês, entramos no primeiro mês dessa estação. E eu preciso entrar analisando o que é que eu estou fazendo que até pode ser algo legal, mas que vá de encontro com a palavra do Senhor. Pode ser algo muito bom, mas que vá de encontro com a palavra do Senhor. Pode ser algo até muito satisfatório, mas vai de encontro com a palavra do Senhor. Veja, para eles estamos voltando do exílio. Porque, irmão, pensa aqui. Eles ficaram 70 anos, não tinha templo, não tinham que oficializar culto, não tinha como fazer, não tinha o que fazer. Não tinha. Então, esses sacerdotes, esses ministros, eles estavam inoperantes nesses 70 anos. E quando eles voltam e começam a resgatar isso, eles vão entender o seguinte: e agora? Como fazer? E agora? Como seguir? Isso daqui é um apontamento para nós. Quantas das palavras de Jesus nós fazemos pouco caso, mas ao mesmo tempo nós queremos ser útil para Ele, para ser um instrumento. Nós queremos que o Senhor
Jesus nos use sem estarmos de conformidade. A palavra de ontem, a entrega. Queremos ser instrumentos na mão dele, mas nós não nos entregamos como deveríamos. Nós não nos entregamos de acordo como deveríamos. Lembre-se, eles estão confessando os seus pecados. Olha como que começa Esdras 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa do Senhor. Aqui a gente já vê o que nós chamamos de renúncia, né? Tá, onde Esdras errou? Qual era o pecado de Esdras? Ele estava sendo instrumento para a restauração, mas ele estava fazendo confissão dos pecados dos seus pais, do seu povo, da sua nação. Então ele estava ali confessando os seus pecados, confessando as suas transgressões, que levaram eles a esse nível de destruição. E aí eles voltam, então, e eles falam, olha, nós pecamos, Esdras, vai e dá uma palavra, porque agora nós vamos restaurar o culto. E não tem como esses sacerdotes aparecerem aqui desse jeito. Eles precisam decidir renunciar à vida de pecado, ou à vida... Aí a gente fala o seguinte, irmãos, vamos lá, a vida de pecado. Mas há de convir comigo que agora eles já estavam legitimizados? Era uma família. Era uma família. Entenda, apesar de eu estar apontando família aqui, porque é a referência, eu não estou aqui dizendo de família. Eu estou dizendo de situações que já se legitimizaram na minha vida, mas que ela aponta uma ação contrária à palavra. Já está legitimizado, já está tudo bem. Mas que tem coisas que não se legitimiza. Tem coisas que, por mais que o tempo passe, não é que nem aquela conta do Serasa que caduca em 5 anos, né? Mas não, deixa aí, com 5 anos caduca, né? Não, tem pecado que não caduca, meu irmão. Tem pecado que no SPCC, Sistema de Proteção de Crédito Celestial, não caduca. Ou seja, fica lá constando essa penalidade. Tem coisas que a gente pensa que ao passar do tempo vai caducar. E não, eles já estavam legitimizados. Já era legítimo, mas existe uma palavra. Os sacerdotes não poderiam casar com mulheres de outra nação. Eu não colocaria nem bastardia, eu colocaria desobediência mesmo, porque era uma regra. Todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas, não poderiam ter mulheres estrangeiras. Deveria ser da própria tribo. Por quê? Porque, de fato, somente a tribo de Levi que poderia pegar o ofício do sacerdote. Então, veja, só os levitas poderiam ser agentes de culto, assim dizendo, que oficializavam o culto. Se eles casam com mulheres de outras nações, os filhos já são mestiços. Então imagina, um levita, não é nem Israel, um levita, sim, verdade, bastardia. Agora eu entendi a tua resposta. Mas veja só, os levitas, com os cananeus, o que seria disso daqui? Esses filhos não poderiam depois oficializar culto, porque eles já eram mesclados. Então entenda nesse ponto, tem coisas que não caducam, tem coisas que não como que eu posso dizer, não prescreve, ele continua ativo. Então a primeira coisa que nós vamos colocar aqui, irmão, o que já se tornou normal para mim, normatizado, mas que ele é uma desobediência, mesmo normatizado. O que eu tenho feito, ou o que eu mantenho na minha alma, que para mim já está normatizado.
mas que, segundo a palavra de Deus, não há uma normatização para isso. Vamos ver outro texto. Esther. Esther capítulo 2. Esther 2. Nós vamos ver aqui a questão de Esther sendo colocada como rainha, lembrando que a rainha, a antiga rainha, tinha sido destituída e agora o reino precisava de uma rainha. E nós vamos ver então que Esther começa a receber o auxílio do Senhor. E o auxílio, quer dizer, do Senhor não, o auxílio do, do eunuco. Ela achou graça diante do eunuco. E quando chega no verso 15 em diante, nós vamos ver o que acontece no 10º mês. Ele diz assim: Esther, filha de Abial, nossa, meu Deus do céu, Abial, seria isso? Abiail, isso. Meu Deus, deu um nó na língua aqui. Tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Assuero, a casa real. E Esther alcançou favor de todos quanto havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, ou Tevete, né? No 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então veja que no 10º mês, que é o mês de Tevete, ou Tebete, e essa palavra Tevete significa bondade, ou seja, há uma bondade da parte do Senhor, e ela aparece só mesmo aqui, né, no livro de Esther. Nós vamos ver que no 10º mês ela é colocada no lugar de rainha. Então vamos pegar aqui. No primeiro ponto, nós vamos ver a confissão. Uma das outras questões que a gente vai colocando, a confissão que nós vamos fazendo nessa temporada, é a confissão que nós precisamos estabelecer das coisas erradas que já fizemos, que depois normatizamos. E aí pode ser diversas coisas, né, que eu comecei errado. Veja, a gente tem a tendência de começar as coisas erradas para depois normatizar. E depois que normatizamos, nós não confessamos que estava errada. Porque agora está normatizado. Então eu começo errado, eu faço de uma forma errada, eu começo na desobediência, normatizo e está tudo bem. E aí eu não entro em arrependimento dizendo, Senhor, eu errei, eu fiz o que era mal. Não, já está normatizado, agora está bem. E esquecemos que isso vai gerando consequências lá na frente. Nós citamos duas coisas. Primeiro, tem coisas que não caducam. Segundo, tem coisas que começamos errado. De uma frase de um profeta que dizia sempre isso, né? As coisas não estão mal, as coisas começaram mal. Então, assim, as coisas não estão mal, elas começaram ruim. E se você parar para pensar,
As nossas grandes dificuldades não é porque as coisas estão mal. Normalmente está nos nossos começos. Como a gente tem começado? Como a gente começa as coisas? A gente começa na desobediência, normatizamos e queremos dizer, Senhor, está aqui. Não, mas está aqui porque você foi desobediente. Você começou na desobediência. Você não começou bem. Você não começou tomando as decisões boas. Você começou é, errado, né? É, Esther 2, verso 15 até o 17. E aí, agora, no livro de Esther, nós vamos ver que Esther está tomando o lugar de Vaste. Irmãos, aqui agora é um propósito sendo estabelecido no 10º mês do calendário espiritual. Esther, ela toma o lugar de Vaste que foi injusta ou que agiu erradamente. Houve uma troca de rainha. Mas essa troca de rainha, não pense na vitória de Esther, porque a gente vai olhando a vitória de Esther, né? Nossa, Esther venceu no meio de tantas mulheres. Esther venceu no meio de tantas oportunidades ali, né? Ela foi a escolhida e tá, porque Deus estava honrando. Não, irmãos, comece a entender a vida de Esther como um propósito. A vida de Esther foi o propósito de Deus para poder levar a nação de Israel a uma proteção. Então foi por causa de Esther, vou colocar assim entre aspas, que a nação de Israel foi poupada. Se Esther não tivesse naquele lugar, a nação de Israel teria sido quebrada, teria sido extremamente quebrada. Então veja, no 10º mês, nós podemos ver as decisões ou os apontamentos daquilo que será o ponto de estratégia de um livramento lá na frente. Por isso, buscar direções, por isso, entrar em busca de direções, para que eu possa, não entendendo um tempo, ser o instrumento para uma outra temporada. Te explico melhor. Esther não foi porque ela queria. Esther foi porque o seu tio quis. Ele disse, vai, entra nessa fila, se coloque como rainha. Então, esse é o ponto. Não era a vontade dela. Se ela fosse falar assim, rapaz, mas eu não estou buscando marido, né? Não estou buscando aqui ser mulher do rei. Mas ela vai pela direção do seu tio. Ela recebe um bom conselho. Ela busca uma direção, ou seja, segundo uma direção, ela vai. E ela é escolhida. Ela se torna mulher do rei. Se tornou mulher do rei, tranquilo. Vida de rainha. Vida de rainha principal. E dentro dessa vida de rainha acontece o problema que foi apontado porque ela estava lá. Então aqui entenda, pode ser que nessa temporada você venha ter uma direção que muitas vezes não vai fazer sentido para você, mas lá na frente você vai entender o sentido que isso faria ou que faz e que precisava ter tomado essa decisão. Por isso, mais uma vez, juntando os dois textos, nós vamos ver um apontamento de olhar para dentro e ver aquilo que eu comecei errado ou aquilo que está errado na minha vida, que eu normatizei. 2, receber uma direção para ser colocado dentro de lugares que esses lugares serão o ponto de decisão para as próximas estações ou ponto de ação das próximas estações. E aqui nesse lugar, o Senhor está estabelecendo Esther como rainha, em lugar de Vaste. Sigamos olhando para outros textos.
Só um pouquinho aqui. Próximo. Jeremias capítulo 39. Diz assim: foi tomada Jerusalém. Era o 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do dia, quando se fez uma brecha na cidade. Então, olha aqui. Em Jeremias, capítulo 39, nós vamos ver que foi no 10º mês que se estabelece a barricada e é no 4º mês quando eles conseguem quebrar o muro. Então, primeiro a gente vai ver que no 10º mês é cercado. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele se estabelece, ele vem contra Jerusalém e cerca. Então, mais uma vez a gente pontua isso. Os cercos contra a desobediência. Os cercos contra os pecados institucionalizados, porque estavam tudo de boa. Mas foi no 4º mês que as muralhas caem. Entende que no primeiro texto que nós lemos e agora nesse terceiro texto, quando a gente coloca o 10º mês, 11º, 12º, a gente vai ver que é um tempo de estabelecer. Esdra, ele dá uma ordem, começa no 10º mês e termina no 1º mês. Agora, até mesmo na destruição, não acontece no 10º mês, se estabelece no 10º mês. Então, esse mês, a gente vai ver um apontamento de o que está estabelecido na minha vida. Primeiro, um tempo de conserto. Eu tenho 3 meses para rever. Estou debaixo de um juízo, então eu preciso vencer essas estruturas que chegam até mim, porque agora começa o cerco, por causa do pecado institucionalizado. E começa agora as barricadas serem montadas. Vamos para outro texto. Agora nós vamos para Ezequiel 24. E nós vamos ver a mesma coisa. Ezequiel está vendo agora essa mesma coisa. Veio a minha palavra do Senhor ao 9º ano, no 10º mês, ao 10 do dia do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém nesse dia. Então a gente vai ver isso aqui, ó, o que estava acontecendo ali em Jeremias, né? Põe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a de ossos cozidos, pega do melhor do rebanho e empilha lenha dentro dela, faz ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Porque assim diz o Senhor: ai da casa sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha.
porque a culpa do sangue está no meio dela. Derramou sobre penha descalvada e não sobre a terra, pois o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa panela descalvada para que não fosse aberta. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária. Também eu farei pilhas grandes, amontoa muita lenha, acende fogo, cozinha carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então, porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candentes, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem, trabalho inútil. Não sai dela a sua muitas ferrugens, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não será nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, Senhor, o disse, será assim, e eu farei. Não tornareis atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgado, diz o Senhor. Então, olhe só, no 10º mês agora, fazendo a mesma menção, Ezequiel está tendo uma visão e ele está dizendo isso. Olha, a panela está enferrujada. A panela está ali, ela está servindo para cozinhar as carnes, mas tem muita ferrugem dentro dela. Tem muita imundície dentro dela, mesmo com fogo não está sendo purificado. Mais um apontamento acerca de confissão daquilo que está dentro. Observa que o 10º mês, o Senhor está nos chamando para um tempo de confissão, de análise profunda daquilo que está em mim. Já fizemos isso, né? No outono, como a gente fala, olha para dentro e vê onde você não consegue descansar, onde você está dentro das pressões e não quer sair. Mas agora, no inverno, é tempo de purificação. Eu sempre faço essa menção, né, das estações, como o ciclo de uma mulher. Então, veja, 2 estações ou 2 semanas frutíferas, ovulando e pronto para gestacionar. Uma estação, o óvulo já não tem mais vigor, então ela não, como que eu posso dizer aqui? Ela não frutifica, ela tem descanso, ela tem só prazer sem gerar. Mas na quarta semana, ela está em um período de purificação. O que está acontecendo aqui? O sangue está saindo e tirando esse óvulo, ou seja, tirando isso que deveria ser um filho, mas não foi fecundado. Então ele vai ter que ser tirado. Isso daqui mais uma expressão do inverno. O que eu considero o inverno? O tempo de jogar fora aquilo que deveria ter sido produzido, mas não produziu. Então, veja só, não produziu, não teve efeito, então joga fora, porque vai vir algo novo. Entende que essa estação, e mais uma vez buscando para esse mês, irmão, joga fora. Tira aquilo que até mesmo foi constitucionalizado da tua vida, mas que o Senhor não se agrada disso. E tira fora isso daqui. Por quê? Porque isso daqui pode ser o óvulo morto, que poderia ter sido bom, mas não foi. Não foi fecundado, não foi gerado. Tire fora, porque senão vai ficar ferrugem, vai ficar algo sem vida dentro de você. Que muitas vezes nós estamos tentando fecundar algo sem vida dentro de mim. Então eu preciso arrancar isso, eu preciso deixar isso, eu preciso ver isso, eu preciso colocar isso para fora. E realmente vem tempos difíceis, né? Vem tempos que o corpo sofre nesse sentido da mulher. O que seria isso? Vai ser um tempo, irmão, aonde vai requerer esforço para que eu possa ver de dentro e tirar para fora.
Próximo. Ezequiel 29. No 10º ano, no 10º mês, ao 12 dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o faraó do Egito e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que diz: o meu rio é meu, e eu fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzol em teu queixo e farei que os peixes dos rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios, que se apegam às tuas escamas. Então, veja só. Agora há uma menção aqui. Quem que é o rei do Egito? O crocodilo. E a palavra aqui é Tanim, que é um dos é um dos de umas vertentes de Leviatã. Tanim, ele é uma das vertentes mais ele é o das águas, né? A serpente das águas. Então olha aqui agora, há uma há um confronto contra as estruturas do orgulho. Então aqui a gente começa a ser mais específico. Ele está dizendo que vai perseguir agora o orgulho. O Senhor está se colocando contra o orgulho. Lembra que eu disse que nesses 3 meses tudo está relacionado às águas? Então a gente vai ver no versículo 1 em diante. 29, Ezequiel 29, do 1 em diante. Nós vamos ver que ele está se levantando contra as estruturas do orgulho. Então o Senhor está apontando aqui uma caça contra as estruturas do orgulho que existe em nós. Esse é uma outra vertente aqui. Vamos indo, depois a gente vai juntar tudo. Ezequiel 32. No ano do 10º do nosso exílio, nos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriram-se-me a boca antes dele pela manhã, vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta já não fiquei em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só. No entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muito, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Diz ele, portanto, assim diz o Senhor: comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue. Porventura, a vez de possuir terra, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver em campos abertos os entregareis à fera, para que os devorem, e os que estiverem em fortaleza e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então veja só, agora nós vamos ver um outro ponto. O povo chega, e aqui nós vamos ver que era o 12º ano do exílio. E eles falavam assim: peraí,
Moisés foi um só. Moisés não, Abraão foi um só. E ele conseguiu toda essa terra aqui. Nós somos muito, meu irmão. Vamos revoltar aqui contra esse povo. E vamos sair dessa terra. Vamos voltar para a nossa terra. A gente consegue vencer. E a palavra do Senhor vem e diz: peraí, vocês vão possuir terra. Aqui ele cita alguns pecados, né? Vocês comem carne com sangue. Vocês levantam os olhos para os ídolos. Vocês violam a mulher do próximo, se prostituindo com o outro. Ou seja, vocês estão cheios de adultério. Vocês estão dizendo: vamos possuir terra. Gente, parece que a gente até vê, né? Vamos lá. Chega dia 31 de dezembro, você com a tua roupa branca, cueca amarela, e você está dizendo: esse ano eu vou ter vitória? Esse ano vai dar tudo certo? Esse ano as coisas vão funcionar? Não, esse ano que é o ano que... E o ano que... Peraí, meu irmão. Você já olhou para dentro e viu as coisas que você veio cometendo e os pecados que foram institucionalizados? Vamos colocar aqui, agora, colocando em ordem aqui, né? Você viu tudo aquilo que a gente está tentando institucionalizar e dizendo: esse ano o Senhor vai nos resgatar. Agora eu vou dar uma palavra para nós brasileiros, né? É que esse ano o Senhor vai fazer justiça e o governo vai mudar. É tempo de eleição. Peraí, meu irmão. O que nós estamos fazendo para ser justos? Será? Coloque aqui que o castigo que nós estamos vivendo nesse tempo político será, irmão, que não é não vou dizer castigo, né? Uma advertência do nosso Deus acerca de toda a nossa imoralidade como igreja se vendendo, como igreja se rendendo à corrupção, à injustiça. E nós estamos dizendo: esse ano o Senhor vai trocar o governo. Peraí, nós trocamos os nossos comportamentos como igreja? Ou nós ainda somos prostitutas? Como igreja, nós estamos nos prostituindo em troca de valores, em troca de honra. O quanto nós prostituímos os altares em troca de crescimento ou de recurso. O quanto a gente deixou de dar a palavra verdadeira em troca de avanço. O quanto contaminamos a palavra em troca de muitas coisas. E aí a gente diz: esse ano o Senhor vai intervir na nossa política? Será? Será que teremos essa intervenção? Então, isso aqui é de se analisar, né? E esse, no caso, seria o último texto, né? Mencionado aí para o último mês, para o 10º mês. Então, a gente vê que o 10º mês, o Senhor está chamando a gente agora para um tempo profundo e que você vai ver que está estabelecido juízo. Veja só, juízo. Vários outros textos, por exemplo, no 4º mês, o Senhor está apontando os pecados, mas como idolatria. Mas quando a gente olha para o 10º mês, o Senhor está estabelecendo juízo. Veja, Ezequiel, juízo. Jeremias, juízo. Esdra, juízo. Porque ele diz: ó, em 3 dias, se vocês não se puserem diante de mim, os bens de vocês serão destruídos e vocês serão expulsos. Então, juízo. Então, o que nós estamos vendo? O 10º mês é os apontamentos de juízo. Por que estamos sendo ajuizados? Por que estamos debaixo de juízos? Porque pode ser que existem muitas coisas dentro de nós, que são as ferrugens que institucionalizamos. Então, veja só aqui, irmãos, a palavra que eu coloco aqui para esse mês: o que eu instituí ou constituí
puro que tem a sua origem profana. O que eu normatizei algo profano que eu tornei sagrado. Esse é o tempo de olhar para dentro de mim e ver o que é de profano com cara de sagrado. O que é desobediência com com cara de espiritualidade. O que transferência ou, como que eu posso dizer aqui, lembra que eu falei da transferência, o que nós transferimos para o outro, o que nós culpamos o outro? Então, o que é vitimismo aqui, né? Com cara de humildade. Então, nós precisamos entender. Por isso, esse é um tempo de buscar. Beleza. Qual é a tribo que está, qual era a 10ª tribo que se colocava, né, em linha de ordem? Abra aí, Números. Números capítulo 2. Números 2. Verso 3. Os que se acampavam ao oriente, ao lado do nascente, serão da extremidade de Judá. Então vamos contar aqui. Judá. Depois vem Issacar, no verso 5. Depois no verso 7 vem Zebulon. Depois, depois vem no verso 10 Ruben. Depois no verso 12 Simeão. Depois no verso 14 Gade. Isso. No verso 14 Gade. Depois, nós vamos para o verso 18, Efraim. Então já estamos no 6, né? Depois, no verso 20, Manassés. 22, Benjamim. Benjamim. E agora, nós vamos para o 10º, que é no verso 25, Dan. O estandarte da tribo de Dan estará para o norte, segundo a sua turma. Então a gente vai ver quem era Dan. Abra a tua Bíblia. Em Gênesis capítulo 30. Só um momentinho, irmãos. Gênesis 30. Verso 1. Não, verso. Vamos do verso 1 em diante. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou em lugar de Deus que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que me dê a filhos. E eu
eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. A palavra Dan, ele significa exatamente isso, um juiz, ou julgar, contender, pleitear. Então vamos lá, olhar para esse ponto aqui. Ela chega para o marido e diz assim: eu quero um filho. Ele olha para ela e diz: você está doida? Como assim? Eu sou Deus? Eu fui o que te impediu de ter filho? Não fui. Ela fala: não, pega aqui minha serva. Então, de fato, irmãos, aqui ela já tinha tudo planejadinho, não tinha? O que dá a entender aqui que ela já veio já com uma estratégia. Do grego, stratégie, do francês, stratégie. Não, brincadeira, vamos lá. Veja só, quando a gente olha para isso daqui, ela já tinha uma estratégia. Ela já vinha já com a sua visão bem formada e diz: eu quero um filho, mas eu não posso, toma minha serva, gera filho com ela. Olha aqui para esse ponto. A palavra Dan significa um juiz. Um juiz. Dan significa julgar. O que nós estamos dizendo aqui? Uma coisa chamada justiça, ou de Deus, ou a minha. Então, o que nós vamos começar aqui agora? Lembra 3 meses de olhar para dentro? Primeiro mês, então, nós vamos ter que olhar para dentro das nossas justiças, ou aquilo que eu coloco como a minha justiça, ou a justiça de Deus. O que aqui nós estamos vendo? O nome até parece legal, porque Deus é um juiz, Yahvé é o meu juiz, ou um juiz. Mas você parou para pensar como ela traz isso? É assim, agora minha irmã, que estava tendo filho ou não, Deus me julgou. Não é que nem aquela música que a gente sempre brinca, né? Agora minha vingança tem sabor de mel. Deus me julgou. Deus me julgou. Mas Deus julgou o quê? Apesar dele ter sido contado aqui nas 12 tribos, apesar de fazer parte das 12 tribos, mas irmãos, como assim Deus me julgou? Era uma briga, era um pleito entre irmãs, era uma desordem entre família, era nada mais, nada menos, né? Ou seja, era nada mais e nada menos do que simplesmente uma contenda familiar, e ele coloca: Deus está no meio. Deus me fez agora vencer. Deus. Onde estava Deus nisso? Apesar, vamos lá, querido. Não estou dizendo que Deus não estava arrolado ou usou essa situação, mas de fato ali era uma briga entre irmãs que ela estava simplesmente atribuindo ao Senhor as suas aflições e agora atribuindo ao Senhor as suas vitórias, que na verdade era uma competição entre elas. Então, o que eu quero que você entenda aqui? O que muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus, o que muitas vezes nós estamos atribuindo ao Senhor como uma vitória e que muitas vezes é só angústia do meu coração. Então, o apontamento que eu trago aqui para vocês, esse é um tempo, fechando e concluindo, da bondade de Deus.
Lembra? Tevete, bondade. Esse é um tempo onde o Senhor manifesta a sua bondade. Mas eu preciso aprender a descansar e entender essa boa vontade e bondade do Senhor. Esse é um tempo que eu preciso purificar a minha mente, purificar o meu coração e entrar para um tempo de ver o que eu normatizei, o que foi normatizado na minha vida que eu não deveria. O que realmente eu estou atribuindo à minha justiça e colocando o que é Deus? O que são os meus anseios? O que são as minhas cobiças, os meus pleitos? E são pleitos que muitas vezes são pleitos injustos. O que eu estou buscando do Senhor, dizendo ou angustiado, buscando como um pleito aqui, brigando e pedindo que o Senhor me dê vitória, é isso. Uso o texto de Jeremias, quer dizer, de Ezequiel. O que nós estamos dizendo? Não, vamos avançar, e o Senhor está dizendo, não. Antes de você avançar, você vai precisar olhar para algumas coisas que estão normatizadas. Vocês continuam ainda nas práticas erradas e ainda estão dizendo, vamos avançar. Mas olha aqui, irmãos, não é só coisas erradas. Entenda, esse é um tempo de bondade do Senhor. Por isso eu preciso mergulhar nessa bondade do Senhor. O Senhor é bom, mas eu não posso usar dessa bondade para o meu próprio benefício pecaminoso ou disfuncional. O Senhor é bom, ele sempre vai ser bom. O Senhor é justo, ele sempre será justo, e a justiça do Senhor sempre prevalecerá. Mas entenda, eu não posso ser injusto buscando a justiça do Senhor. Eu não posso esperar que o Senhor, na bondade dele, aproveitar dessa bondade para dar oportunidade às coisas erradas. Então, por isso eu digo, entre agora, nesse mês, para um tempo de olhar para dentro. E nesse olhar para dentro, eu consegui avançar em busca da justiça dele, em busca dos propósitos dele e também em olhar para dentro de mim e purificar ou desnormatizar o que eu normatizei. Entendeu? O que eu normatizei? O que eu coloquei como normal, que não é normal? Então, essa é a busca, esse mês. Pesquise o que você tem como normal na sua vida. O que você tem como algo normal, que não é normal. O que é a tua justiça, o que é os teus conceitos, o que é normal para você, que às vezes não é normal para o Senhor. Por isso, essa é a busca do juízo de Deus, da justiça de Deus. Buscar a bondade de Deus, não confundindo que essa misericórdia do Senhor, ela também, essa bondade de Deus, ela também se estende em correção. O Senhor me corrigir, isso também é fruto da sua bondade. Então, que hoje você possa começar essa temporada, né? Damos start a essa temporada. Dia 5 nós começamos os nossos propósitos. Mas eu quero que você já comece a passar em revista a tua alma. O que você normatizou? Bem? O que você trouxe aí como normatizado? Exatamente. Entrar. Lembra do propósito de sexta-feira, que a gente está começando? Quais são as culpas que eu tenho transferido? Isso aqui normalmente é onde eu normatizo o meu pecado. Ah, foi o outro. Ah, não, isso daqui foi não sei quem. Não, é culpa do outro. Não, querido. O que se tornou normal? O vitimismo, o egocentrismo, a idolatria, a feitiçaria, o orgulho, a soberba, a arrogância, os complexos. Às vezes eu normatizei tudo isso e já é normal, porque eu não consigo olhar.
Então, a palavra de direção, eu vou postar tudo agora. A palavra de direção, ela é entre para dentro, coloque para dentro, observe dentro e não normatize o que não é normatizado pela palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe. No decorrer dessa semana, nós vamos pontuando, nós vamos orar, nós vamos começar tempos de renúncia, tempos de decretos, e a gente vai, então, apontar aí para isso. Que o Senhor possa te dar clareza, que o Senhor possa te dar destreza, que o Senhor possa te abrir os olhos para esse tempo e que você seja profundo no Senhor. Nós estamos em um ano de decisão. 2026 para nós brasileiros será um tempo de decisão e nós precisamos buscar do Senhor a justiça dele e não a nossa. Que o Senhor te dê. Agora, todo dia a gente está nesse mesmo horário, de domingo a sexta, né? E dia 5 nós começamos os nossos propósitos de jejum, oração e tudo mais. Bem, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.